Olá, pessoal, como estão? Hoje venho apresentar para vocês um conteúdo a respeito de citações e referências, para que vocês possam finalizar, então, agora, no caso, o projeto integrador, mas também que possam utilizar aí nos demais trabalhos que vocês precisem realizar durante a faculdade, certo? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para mostrar como que a gente vai, como que nós podemos acessar, então, a as informações que nós precisamos aqui a respeito das referências. Então, a primeira informação importante é que nós temos o manual oficial da UnoOeste, que é um manual que segue as normas da BNT, também tem outros tipos de referências, mas no caso nós vamos utilizar a BNT. Então, vou mostrar para vocês como que vocês podem acessar essa informação. Então, vejam que eu estou aqui na minha área do aprender, tá? Eu venho aqui em redes de bibliotecas, na rede de bibliotecas, só baixar um pouquinho a página e eu já encontro aqui, ó, Manual de Normas ABNT, certo? Então, ele tem essa carinha aqui, que vocês podem ver. Eu desço mais um pouquinho e vou lá no sumário, certo? Vejam, gente, que o sumário, ele é interativo, então significa que qualquer informação que eu precise, então eu quero saber, por exemplo, a respeito de como fazer um artigo. Então, eu venho aqui, ó, elementos pré-textuais do artigo, e ele já me direciona certinho na informação que eu desejo, tá? Então, vou voltar aqui no nosso sumário, para vocês verem que hoje nós vamos trabalhar, então, com dois pontos específicos que estão presentes aqui no manual, que é a citação, o item 4, todos os tipos de citação, e o item 5, que são as referências. Vocês estão vendo, gente? Tem inúmeros detalhezinhos, tem inúmeros artigos explicando aqui todas as formas de seguir as normas da ABNT em relação à apresentação aqui de trabalhos, enfim. Então, vocês podem e devem acessar esse manual toda vez que for necessário, tá bom? Eu vou, então, aqui para a apresentação do PowerPoint para vocês verem, então, uma manual que eu preparei, que é bem resumidinho, específico para esses dois pontos que nós vamos falar hoje, certo? Então, aqui eu retomo com vocês onde nós acessamos esse manual da UnoOeste. Então, vou lá na minha área do aprender, em redes de bibliotecas, Manual de Normas da BNT e consigo acessar aqui a quarta edição eletrônica, que é de 2019, tá bom? No sumário, né, como eu já expliquei, então, retomo, ele é interativo, nós temos inúmeros itens aqui a serem pesquisados quando necessário, e hoje nós vamos trabalhar, então, com citações e com as referências, particularmente os livros e os artigos, e vou trazer também mais uma questão, um detalhezinho aí, um bônus para o final, tá? Que nós utilizamos bastante aqui na enfermagem. Então, gente, citação. São as citações. Vocês estão vendo que eu busquei exatamente a informação que está no manual, tá bom? Para que nós possamos falar sempre a mesma língua. Citação, então, é quando eu menciono no texto uma informação colhida de outra fonte. Aprendam algo muito importante na vida acadêmica de vocês. Acadêmica, considerando não só a graduação, mas também todas as outras especializações, mestrado, doutorado que vocês possam vir a fazer. Nada do que nós pensamos, escrevemos e tal, ela vem sozinha, né? Todo o enorme compilado de informações que eu tenho dentro da enfermagem, dentro da área da saúde como um todo, elas são junções do pensamento, dos estudos de várias outras pessoas. Então, toda vez que nós estamos produzindo um material, mesmo que eu acredite que aquela ideia é minha, somente minha, ela provavelmente está vindo de leituras e consultas e estudos que eu já fiz sobre outras fontes. E isso quer dizer que toda vez que um trabalho ele é produzido a partir da junção do conhecimento de outras pessoas e a partir disso eu crio um novo conhecimento. Então, isso quer dizer que tudo que nós produzimos, ele está vindo de outros lugares para se transformar num novo conhecimento. E considerando isso, eu preciso sempre citar os autores que eu já utilizei, os materiais que eu já utilizei, e citá-los dentro do texto e referenciá-los ao final do meu trabalho, certo? Então, de novo, vou voltar a falar, vou ser bastante repetitiva aqui. Por quê?
Nada do que nós escrevemos, ele é único e exclusivamente da nossa cabeça, certo? E isso quer dizer que se eu não cito e referencio, eu estou cometendo o tal do plágio, tá bom? Então, de novo, aprendam isso, gente. E não tem problema nenhum nós consultarmos a outros estudiosos que vieram antes da gente. E isso é ótimo, é isso que nós precisamos. É sempre aumentar o conhecimento a partir da, como eu disse, da junção de outros autores, certo? Então, citação é quando mencionamos no texto a informação que nós estudamos de outros lugares. As citações, elas podem ser diretas, indiretas ou citação da citação, tá? A citação direta, gente, é quando o autor, por exemplo, nós mesmos, então vocês aí que estão escrevendo, vão transcrever literalmente uma parte de um texto que vocês leram. Tá? Então, para isso, como vai ser literal, é literalmente copiar e colar, precisa respeitar rigorosamente a redação. Eu não posso alterar pontuação, nenhuma palavra, nada do que o autor disse. Já na citação indireta, é uma citação livre do texto. Então, aqui nós podemos reproduzir algumas ideias com as nossas próprias palavras. Então, nós precisamos manter a ideia original, porém, a gente tem o direito e o dever, no caso, de escrever com outras palavras, acrescentar algumas outras informações, tá bom? E quando nós fazemos a citação da citação, é quando eu estou, por exemplo, lendo um artigo. Este artigo que eu estou lendo também está citando outros autores. Então, se eles trazem a ideia específica deste segundo autor, né? Então, vamos supor que eu estou lendo o artigo A. O artigo A está citando o autor B. Se eu quero falar do autor B, mas eu não li a obra do autor B, eu estou lendo o artigo A, então eu preciso fazer a citação da citação, tá bom? Não é muito recomendada que seja feita, tanto que eu não vou trazê-la aqui como ela deve ser feita, mas o manual traz como ela deve ser feita. Por quê? Se eu quero de fato saber do autor B, eu preciso ir lá atrás do autor B. Então, eu leio o material dele e eu faço a citação dele, tá bom? Fora isso, eu vou citar o artigo A. Entenderam? Em dúvidas, vocês entrem em contato comigo após. Então, aqui vamos dar os exemplos de como elas são feitas. A citação direta, quando ela é até 3 linhas, então vejam, gente, ó, 3 linhas aqui digitadas, né? Então, eles trazem esse mesmo texto aqui, até 3 linhas. Eu preciso obrigatoriamente colocar entre aspas e citar o autor, o sobrenome do autor, o ano da obra e a página em que ela foi escrita na obra deste autor aqui. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso colocar no final da frase, entre parênteses, e o sobrenome do autor vai com todas as letras maiúsculas, vírgula, o ano, vírgula, a página. Como eu posso citar dentro do texto? Então, eu vou usar o mesmo sobrenome, daí eu vou usar palavrinhas, por exemplo, como segundo, no caso aqui, Westchester, de acordo com Westchester, de acordo com os autores, daí cito os autores, tá bom? Então, vejam que esse exemplo ele traz exatamente a mesma escrita. Toda pessoa tem capacidade de ser criativa e cada pessoa tem uma maneira diferente de expressar sua criatividade. Isso foi o que este autor aqui, lá em 1998, nesta obra dele, na página 64, ele escreveu dessa forma. Eu utilizo, então, escrito exatamente assim, entre aspas, tá bom? Gente, a citação direta, ela só vai ser utilizada quando muito essencial. O que que quer dizer? Quando eu não devo escrever de outra forma com as minhas palavras, porque eu posso modificar o sentido do texto, a ideia que o autor quis passar. Porque normalmente o que nós precisamos fazer é sempre ler os materiais, consultar os materiais e reescrevê-los com as nossas próprias ideias. Então, eu utilizo a ideia do autor, porém, já trazendo elementos meus, tá bom? Quando não é possível, então eu acabo fazendo a citação direta, que não é muito recomendada, como eu estou dizendo.
Então, quando ela é até 3 linhas, ela é feita dessa forma. Quando é acima, tá? Então, só retomando, né? O autor no final da frase é feito dessa forma. Quando é inserido no texto, a gente coloca dessa forma, então. Quando ela tem mais de 3 linhas, ela tem mais alguns detalhezinhos que a gente precisa cumprir, além de colocar exatamente como o autor escreveu, eu preciso colocar um recuo de 4 centímetros e eu preciso diminuir o tamanho da minha letra. Então, normalmente, os trabalhos em ABNT, eles são escritos numa letra tamanho 12. Quando eu faço a citação direta com mais de 3 linhas, eu vou fazer o recuo e colocar as letras, então, no tamanho 10. E copio, como já disse, literalmente o que o autor trouxe, tá? Volto a repetir que a citação direta é somente quando muito essencial. Por exemplo, um fragmento de uma lei, de uma portaria, alguma coisa que de fato a redação não pode ser mudada, tem que ser exatamente aquilo, tá? Uma recomendação que tenha um começo, meio e fim, que ela precise ser colocada dessa forma, tá bom? Então, é somente nessas situações que eu acabo utilizando a citação direta. Fora isso, como eu disse, é mais recomendado, mais desejável que nós utilizemos a citação indireta. Na citação indireta, não importa o número de linhas, como tinha antes, mais de 3 linhas até 3 linhas. Por quê? Porque aqui nós estamos falando da junção de ideias reelaboradas de um outro autor. Então, a identificação do número de páginas também é opcional. Vejam que dessa forma, gente, eu não preciso usar somente um autor. Eu posso usar, inclusive, vários autores, tá? Posso dizer assim, segundo fulano e fulano, segundo os autores tais, e daí eu uso, então, faço uma releitura destas ideias todas somadas com as minhas palavras, tá bom? Nós podemos fazê-la de duas formas, como a citação direta. Eu posso colocá-la dentro do texto, então, por exemplo, de acordo com Robbins, 1990, somente a data entre parênteses, há técnicas que as empresas podem utilizar, tal, 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 tal. Como eu posso fazer ao final da frase, então eu vou direto com a minha ideia, há técnicas que as empresas podem utilizar para um estímulo, tal, 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 e ao final eu coloco entre parênteses tudo, o sobrenome em maiúsculo e o ano. Como já disse, a página ela é opcional porque eu estou utilizando as minhas próprias palavras para repetir essa ideia aqui, certo? Então, gente, citação é isso. Eu posso fazer uma citação direta, que é exatamente o que o autor escreveu, e uma citação indireta, na qual eu vou reescrever com as minhas palavras, ok? Bom, eu citei lá dentro do texto, independente se vai ser dentro do texto ou ao final da frase. Uma vez que eu citei isso lá, obrigatoriamente ao final do meu trabalho, eu preciso, de forma obrigatória, volto a repetir, colocar as referências, tá bom? Sejam elas artigos, livros, manuais, tudo que eu tiver utilizado para produzir o meu conteúdo. Então, vejam que as duas situações são obrigatórias. É obrigatório que eu cite lá anteriormente no texto corrido e é obrigatório que eu produza uma referência de acordo com aquilo que eu citei lá na frente. Vejam, pessoal, vou voltar um pouquinho aqui. Eu cito Perdão. Eu cito esse Robbins, 1990. Ok, mas e se o Robbins tiver produzido 5 artigos em 1990? E se eu tiver 20 pessoas com o sobrenome Robbins que escreveram materiais científicos em 1990, certo? Então vejam que só eu colocar o sobrenome e uma data não me diz exatamente de qual obra eu estou falando. Para isso servem as referências, que elas vão me passar, então, todas as informações que eu preciso para saber de qual obra aquele material foi tirado, aquela ideia foi produzida, tá bom? Existem várias especificações de como citar como referenciar cada uma dos tipos de referências que eu posso utilizar, entre artigos, livros e tal. E por isso, volto a repetir, acessem o material, o manual lá no Mestre,
para saber como referenciar cada coisa. Eu vou trazer aqui para vocês as informações mais básicas, é o primeiro passo para começar a fazer um trabalho científico, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa saber para produzir uma referência e uma citação é quantos autores essa obra tem. Se for apenas um autor, gente, ela vai ser, ela é mais simples, ela é feita, então, por exemplo, se eu estiver referenciando lá o autor italiano Umberto Eco, eu vou colocar Eco em letras maiúsculas, vírgula, e o sobrenome e o primeiro nome, perdão, somente a inicial, certo? Eu posso fazer de duas formas, eu posso colocar o sobrenome e somente a inicial, como eu posso utilizar o sobrenome e o primeiro nome da pessoa por extenso, tá bom? Em vez de utilizar só a inicial U, eu vou escrever aqui Humberto. Então, eles dão outros exemplos. Quando é um sobrenome composto, por exemplo, Haroldo Castelo Branco é um sobrenome composto. Isso significa que o último sobrenome dele é Castelo Branco e não somente Branco, tá bom? Isso serve para alguns outros nomes, mas enfim, não me vem muito algo na cabeça, mas, por exemplo, Rui Barbosa, de repente, Rui Barbosa é um sobrenome composto, então não é somente Barbosa que eu vou utilizar, tá bom? Isso, gente, não obrigatoriamente a gente tem essa informação. Então, neste caso, alguns erros podem acontecer, mas é importante que eu conheça esse autor que eu estou referenciando para saber se o nome dele é composto ou se o sobrenome dele é um sobrenome simples, tá bom? Então, mesma questão, eu posso escrever Castelo Branco em maiúsculo, vírgula, H ponto, e esse H aqui pode ser escrito, então, o nome por extenso, Haroldo, tá bom? Ou então, gente, sobrenome de família. Isso significa que Júnior, filho, segundo, terceiro, eles são sobrenomes que eles vêm da família. Então, a pessoa, por exemplo, aqui chama Sérgio Moreira Júnior. O Júnior não é o sobrenome. O Júnior é somente uma sinalização de que ele é filho de um outro homem chamado Sérgio Moreira, ok? Então, eu não posso escrever somente o Júnior, mas sim Moreira Júnior. Gente, há exceções de sobrenomes, tá bom? Por isso que eu falei, os erros podem acontecer e eles são perdoáveis, mas o mais importante é que a gente vá atrás dessa informação. Então, eu já vi pessoas que têm o sobrenome de Júnior, ele não é o nome de família, mas ele é o sobrenome, certo? E daí, nesse caso, então, vai ser citado, referenciado somente o Júnior. Bom, considerando que eu sei que esse Júnior aqui é um sobrenome de família, então ele vai ser referenciado dessa forma: Moreira Júnior, vírgula, S. ponto. Ou o nome, primeiro nome por extenso. Gente, vejam que está aqui ou bem grande. Eu escolho como eu quero fazer as minhas referências. Se eu vou utilizar somente a inicial, eu particularmente uso somente a inicial, ou se eu vou escrever o primeiro nome por extenso. O que é importante? Uma vez que eu comecei a fazer referência de uma forma, eu preciso fazer todas as referências da mesma forma. Então, se eu começo utilizando somente a inicial, todas as minhas referências vão ser neste formato aqui. Sobrenome maiúsculo, vírgula, inicial somente em maiúsculo também, ponto. Se eu optar por escrever os nomes por extenso, eu vou fazer todas as minhas referências com o nome por extenso, tá bom? Então, isso é o que eu faço com apenas um autor. Com mais de perdão, gente, com três autores, eu ainda vou citar o nome dos três. Então, por exemplo, Lima, vírgula, J, ponto e vírgula. Soares, vírgula, M, ponto, ponto e vírgula. Silva, vírgula, C, ponto. Ou optar por escrever os nomes, os primeiros nomes por extenso. Então, três autores é assim que funciona. Porém, em ABNT, quando eu tenho mais de três autores, eu tenho a permissão de colocar somente o nome do primeiro autor, então aqui no caso, Gonçalves, vírgula, E.L, porque é Emerson Lemes Gonçalves, acrescido dessa expressãozinha em latim aqui, et al. Et al significa, gente, outro e outros, tá bom? Então, quando eu vejo aqui Gonçalves, vírgula, e.l, et al, eu estou falando que Gonçalves
e outros, tá bom? Então, eu tenho essa possibilidade de utilizar para resumir aqui essa palavrinha, essa expressão em latim, e ela obrigatoriamente deve ser escrita em itálico, tá, gente? Então, as palavras em latim, elas são escritas em itálico, tá bom? É sempre recomendado que todos os autores sejam citados, gente. Então, eu posso, se eu tiver 5 autores, eu posso escrever o nome dos 5 autores, que é o que eles estão querendo mostrar aqui, tá bom? Mas, gente, quando eu pego um trabalho que tem muitas referências, ele vai acabar ficando muito extenso. A citação dele dentro do texto também não vai ficar legal. Então, enfim, o et al. Ele é bastante utilizado, tá bom? Bom, então vamos para a prática, né? Como que eu faço uma referência, então, de um livro lá ao final do meu texto? Eu vou precisar saber quantos autores eu tenho, né? Se um só, 3 ou mais. E essa aqui é a formulazinha básica, gente, ó. Então, aqui que está sinalizado em amarelo. Eu vou ter sempre o sobrenome maiúsculo, vírgula, o prenome do autor, seja somente a inicial, né? O título, que é o que vai em negrito, 2 pontos, se tiver o subtítulo, edição, local de publicação, casa publicadora, ano de publicação, tá bom? E aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho 3 autores, né? Lima, Soares e Silva, Química Aplicada, segunda edição, São Paulo, 2 pontos, Globo, 1984. Se eu tiver mais de 3 autores, esse aqui provavelmente vocês já conhecem. Sobota, J. et al. E outros. Sobota, Atlas de Anatomia Humana, 21ª edição, Rio de Janeiro, Guanabara Guggenheim, enfim. E mais aqui um exemplo de livros encontrado no formato online, tá bom? Que é bastante comum, né? Hoje em dia a gente encontra muito material na internet, mesmo os livros inteiros. Então, vou citar também o sobrenome, o primeiro nome, o título em negrito e é obrigatório eu colocar da onde eu encontrei disponível em e o dia que eu acessei essa publicação, tá? Isso é bastante importante, gente, principalmente no que se refere a artigos, a manuais. Vocês nunca, a gente não tem esses manuais impressos, né? Raramente nós vamos ter um manual em mãos que a gente possa referenciar sem o site e a data de acesso, tá bom? Então, né, no caso das publicações digitais em formato online, é obrigatório que eu coloque aqui onde eu acessei. Artigos, gente, que é o que acredito que vocês mais vão utilizar, né? Têm utilizado já. É basicamente a mesma questão. O autor, em letra maiúscula, o título do artigo e o título da publicação, ou seja, o periódico ou a revista na qual esse artigo foi publicado. Colocar local, volume, número, mês e o ano. E já trago aqui, meio que de forma obrigatória, o disponível em e o acesso em, porque não existem praticamente mais periódicos hoje em formato impresso, somente online. Então, isso significa que é obrigatório eu colocar o meio eletrônico, tá bom? Então, aqui eu trago esse exemplo para vocês. Então, é um artigo com 2 autores, sobrenomes, prenomes, separados aí por ponto e vírgula, o título do artigo, no caso aqui é Mães e Filhos Especiais, Reações, Sentimentos e Explicações da Deficiência da Criança. Ponto. Paideia Ribeirão Preto. O que é esse Paideia Ribeirão Preto que está em negrito? É a revista ou o periódico no qual esse artigo foi publicado, tá bom? Local, volume, número, página, mês e ano. E, obrigatoriamente, site e a data de acesso desse material. Trago como um detalhezinho, como eu falei, era o bônus que eu ia trazer para vocês, porque nós utilizamos muito na enfermagem manuais, publicações vindas de instituições, legislações, portarias, decretos, enfim. Então, tem mais aqui, então,
a forma, né, qual que é o formato que eu utilizo para referenciar uma legislação, então, o local, se é nacional, estadual ou do município, o nome da corte, do tribunal ou do ministério, a lei ou decreto ou manual, e mais as demais informações necessárias aqui. E já trago também, gente, como obrigatório, disponível em e acesso em, porque a não ser que vocês trabalhem aí em algum local que mexa com essa parte jurídica, enfim, mas raramente a gente vai ter isso é, em formato impresso. Então, a gente sempre precisa colocar o endereço eletrônico no qual esse material que eu consultei e que eu citei no meu trabalho está sendo onde eu posso encontrá-lo em e-mail eletrônico, tá? Então, aqui também, o que a gente utiliza muito? Os manuais produzidos pelo próprio Ministério da Saúde, ou a legislação vigente no Ministério da Saúde. Então, não é Ministério da Saúde que eu referencio, gente, é Brasil, tá? Porque é o nosso órgão máximo, tá bom? Então, Brasil em maiúsculo, ponto. Ministério da Saúde, ponto. Gabinete do Ministro, ponto. E aqui trago em negrito, então, a portaria e sua data. Bom, aqui um exemplo, então, de como que ficaria uma legislação, Brasil, ponto, decreto número tal, da data tal, e vejam, gente, que traz a explicação, concede indulto, comuta penas e dá outras providências, ponto. Onde foi publicado? No Diário Oficial da União, que é o que vai em negrito. E daí seguem-se as demais informações, Brasília, Distrito Federal, a data e endereço eletrônico e data de acesso. E trago um exemplo para vocês aqui de uma legislação do Ministério da Saúde, que nós podemos colocar também da mesma forma, o Brasil maiúsculo, ponto, Ministério da Saúde, ponto, Gabinete do Ministro, ponto, portaria tal. Ela diz, então, regulamenta a NOB, né, que é a norma operacional básica do SUS, tal, 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 no que se refere às competências da União, enfim. E vejam que vem aqui, publicada no Diário Oficial da União, em negrito, tá bom? Às vezes, gente, não é publicado no Diário Oficial, então eu posso colocar a própria portaria em negrito, tá bom? Gente, então é isso, né? Por fim, volto a dizer, consultem o manual para quaisquer outras situações que eu não disse aqui. Então, aqui eu só mostrei para vocês citações diretas e indiretas e falei das referências aí, só explicando um pouquinho sobre a quantidade de autores e como são feitas as referências para livros e artigos e legislação. Vocês viram que lá no manual tem inúmeras outras situações, tá? Também, gente, é possível encontrar fontes seguras nos mecanismos de busca, como o Google. Então, eu entro lá no Google e coloco como referenciar tal coisa, como referenciar um site, como referenciar um artigo de jornal, como referenciar uma página da internet, tudo isso, tá bom? Então, é possível encontrar fontes seguras que me expliquem também, caso por um motivo eu não encontre essa informação lá no meu manual. Resumindo, gente, nada justifica citar e referenciar de qualquer forma, porque tem muita informação disponível para a gente fazer da forma certa, tá bom? Então, tem dúvidas, entrem em contato, não entenderam algo do que eu falei aqui nessa aula, podem me mandar mensagem, podem mandar por e-mail e a gente continua se falando, tá bom? Então, até a próxima, nos encontramos aí nos próximos conteúdos aí que nós vamos nos deparar em breve, tá bom? Abraços.